Agora sim, Uribe, a gente vai conversar com o advogado criminalista, o José Carlos Abissamara Filho, sobre esse retrato da violência no país. Doutor, tudo bem? Boa tarde, está me ouvindo? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. Estou ouvindo vocês, sim. Doutor, a gente vai chegar no furto de celulares, mas eu, como mulher, não posso me furtar de um número que espanta. Eu vou reler aqui para nossa audiência, que é o estupro, né, registrado a cada 6 minutos de uma mulher no Brasil. Né? Em 2022, eram 8 minutos, passamos por um tempo ainda recorde. O anuário leva em conta apenas, e isso é importante, aqueles casos registrados pelas autoridades policiais, quando a gente sabe que há subnotificação, e inclui também o estupro de vulnerável, em casos em que a vítima tem menos de 14 anos. Enquanto isso, o Congresso Nacional, há pouco tempo, o senhor deve ter acompanhado, discutia a equiparação do crime de estupro, após os 5 meses de gestação, com o assassinato, né? Um freio que foi dado pela opinião pública, pelas mulheres que foram às ruas se posicionar. Não fosse isso, os nossos congressistas teriam aprovado essa lei. Onde é que nós estamos errando? Por que a gente não está olhando para o problema como deveria? Primeiro eu quero, Tainá, agradecer aí a cobertura que a CNN está fazendo sobre o tema. Estou acompanhando aqui o jornal desde o início e a análise é muito importante para o nosso país, né? Onde nós estamos errando? Nós estamos errando em várias frentes. Eu concordo com todas as mulheres que foram às ruas para criticar e vitoriosas, né, barraram esse projeto absurdo, né? É esse tipo de iniciativa, Tainá, que atrapalha quando se pensa em segurança pública, esse tipo de iniciativa do deputado que propôs, ele se atrapalhou inteiro, né? Quer dizer, eu nem sei se foi com a intenção mesmo de agir de forma completamente errada ou se foi mero erro, né? Porque aumenta a pena daqui, aumenta a pena de lá, é natural que não vá dar certo, né? O crime de estupro é um crime muito sério e ele tem várias ocorrências diferentes, ele não é composto por um cenário só. Há o estupro da mulher, por exemplo, que acontece na rua, com violência quando ela é subjugada, há o estupro que acontece dentro de casa, esse via de regra nem é praticado com violência, esse aí via de regra é praticado contra a criança que nem sabe o que está acontecendo, né? Então, nós precisamos entender o cenário e tratá-lo tecnicamente, né? Por exemplo, o estupro que acontece na rua, ele vai ser combatido pelo policiamento ostensivo. O estupro que acontece dentro de casa, ele vai ser combatido, olha que ironia, pela escola, ele vai ser combatido pelo conselho tutelar, ele vai ser combatido pela rede de apoio, que via de regra está na municipalidade e nem está nas nossas forças policiais, né? Então, o que adianta um deputado elevar ou sugerir a elevação de uma pena de forma absolutamente desconectada da realidade e da ciência, né? No Brasil, Tainá, se você me permite dizer, e aqui talvez more o principal erro, é não tratar a segurança pública como uma política pública e com base em dados, em ciência. E, para espanto nosso, nós temos dados. É só olhar e definir a política pública. Então, se eu tivesse que eleger um grande causador dos problemas que assola toda a população hoje, é não olhar a segurança pública como uma política pública e olhar essa política pública com base em ciência. Doutor, a gente está falando de uma epidemia de crimes contra as mulheres, tanto feminicídios, como violência doméstica, como estupro. Maioria das vítimas, mulheres. São crimes cometidos dentro do lar, boa parte deles. E fica difícil, muitas vezes, há subnotificações, como disse a Tainá Falcão, e há uma questão também de um patamar que a polícia não pode chegar. Como modificar essa realidade? Seria uma forma de cultura, mudar a cultura do machismo estrutural, políticas públicas que possam alertar a população para denunciar? Pois é, Uribe, eu acho que eu vou chamar agora de resistência das mulheres, mas esse levante talvez fosse melhor colocado aqui das mulheres dos últimos anos, fez com que a nossa sociedade evoluísse para frente, para melhor, né?
Antigamente havia violência nos domicílios, havia estupro nos domicílios, só que as pessoas simplesmente ou bem não denunciavam, ou não entendiam que não deveriam estar submetidas àquela situação, né? E hoje não. Hoje, até para fazer um ponto aqui bem objetivo, eu acho que uma das leis que mais funcionou no Brasil nos últimos anos é a Lei Maria da Penha, porque ela trouxe efetividade, né? Ela deu poder e vem dando poder às mulheres para que resistam e para que não aceitem a agressão, né? Então, eu acho que esse levante das mulheres tem colocado o Brasil num lugar mais seguro. E é por isso que todos esses índices aparecem. Não é que os crimes começaram a ocorrer mais. Isso é importante dizer, né? Nós que estudamos segurança pública há muito tempo sabemos disso. Os crimes ocorriam, eles só não eram notificados, né? Então, hoje, nós temos uma clareza maior a respeito do espectro desses crimes que ocorrem, muitos deles dentro da residência, né? Lamentavelmente, continuam sendo as mulheres as maiores responsáveis por denunciar esses crimes, por coibir esses crimes, e até sofrem uma injustiça, porque quando não coíbem, ou por impossibilidade, ou porque sofrem violência também, em muitas ocasiões são denunciadas como se tivessem se omitido dolosamente. Então, vejam bem como a mulher ocupa ainda um lugar de destaque e, às vezes, até com um ônus excessivo, sobrecarregado, né? Eu digo isso porque esse é o perfil dos crimes que ocorre dentro dos lares, né? Porque os órgãos de persecução não vão entrar nos lares, ou se entram, são em situações específicas, né? Por exemplo, isso acontece muito nos crimes de tráfico de drogas, e isso também vem sendo questionado, né? Porque não é possível entrar indiscriminadamente nas casas das pessoas para verificar se lá dentro tem drogas ou não. E aí o STJ tem enfrentado esse tema com muita racionalidade, na minha visão. Claro que sempre se pode criticar, né? Mas é uma tentativa de enfrentamento a essa realidade com base na ciência, de novo, né? Vamos chamar o Pedro Duran também para essa conversa. Ele já está em tela. Pedro, é contigo agora. Obrigado, Tainá. José Carlos, obrigado pela conversa com a gente aqui na CNN. Eu queria falar um pouquinho sobre investimento. A gente teve, no ano passado, mais ou menos 140 bilhões de reais investidos em segurança pública no país. Desses, 110 bilhões estão na mão dos estados, que fazem, obviamente, tem as polícias ali no seu controle direto, mais ou menos uns 10 bilhões com municípios e uns 15 bilhões, 20 bilhões com o governo federal. Mas o que a gente percebe muito embora os próprios municípios também tenham crescido na ordem de 90% de 2011 para cá, esse investimento, uma transformação da forma como esse dinheiro é gasto. Há uma privatização de equipamentos de segurança nos estados, a segurança pública está usando esse recurso privado, inclusive as câmeras de monitoramento das fardas são uma consequência disso, ou seja, contratar, alugar equipamentos de fora. Mas há uma percepção também de crescimento de vários desses crimes. A gente está investindo mal o nosso dinheiro? Como é que o país deveria investir melhor todo esse recurso que é destinado para a segurança, na tua avaliação? Pedro, obrigado pela pergunta. Novamente parabenizando aí a CNN por todo esse debate. O Brasil gasta muito mal, não é mal, é muito mal, né? Eu vou te devolver alguns dados também para ilustrar o que eu estou dizendo. Nós temos hoje 800 mil presos, né, no nosso sistema penitenciário. Nós temos vaga para 400, 450, talvez 500. Nós temos 300 mil mandados de prisão expedidos que não foram cumpridos, ou seja, se fossem cumpridos, o déficit de vaga seria ainda maior. Nós temos algo em torno de 300 mil pessoas cumprindo pena em regime em prisão domiciliar, com ou sem tornozeleira eletrônica. Quer dizer, o nosso sistema, ele opera com 3 vezes a sua capacidade. E aí vem deputado sugerir aumento de pena sem nenhum critério. E aí eu te pergunto, onde ele vai colocar essa pessoa? Mais do que isso, o Brasil sabe condenar. O Brasil sabe fazer policiamento ostensivo, sabe fazer policiamento investigativo, sabe processar, sabe condenar, mas não sabe o que fazer com a pessoa depois. Então, a minha sugestão seria fazer o seguinte: tirar ou racionalizar o nosso sistema na ponta final do cumprimento e trazer recursos para aumentar o policiamento ostensivo. A população quer polícia nas ruas, quer uma polícia efetiva e tem razão,
porque há estudos que indicam que um maior número de policiamento nas ruas diminui o crime, né? Então, nós tratamos com, não sei se incapacidade, desdém, eu acho que é incapacidade mesmo, né? Nós tratamos muito mal os nossos recursos públicos, porque recursos nós temos. Os índices que você deu são acachapantes, não é pouco dinheiro, né? E por que então nós não sentimos melhora na segurança pública? Porque nós gastamos mal, né? O Brasil gasta mal. O Brasil ainda não entendeu que segurança pública é uma política pública que deve ser tratada com o mesmo rigor que se cobra do governo, por exemplo, o ajuste fiscal, né? Eu diria para você, Pedro, se me permite, que o Brasil precisava de um plano real. Aquilo que foi o plano real da economia precisa ter algo correlato na segurança pública, né? Para que nós viremos essa página de disfuncionalidade total naquilo que diz respeito à segurança pública. A gente está vendo que o governo está tentando, de alguma forma, trazer essa solução, né? Tanto que há um debate, e o senhor já deve ter lido a respeito também, doutor, sobre a criação de uma PEC da segurança pública. Ainda não temos muitos detalhes, porque a minuta está na mesa do presidente da República, mas sabemos qual é o norte, que é amplificar, turbinar o poder da União, segundo os técnicos do Ministério, sem diminuir a participação dos estados, para não criar nenhum mal-estar, mas transformar o SUSP, né, que é o Sistema Público de Segurança, numa espécie de SUS. O senhor chegou a ler a respeito, concorda que essa pode ser uma alternativa? Eu ainda não me apropriei completamente do debate da PEC, mas esse debate sobre a federalização da segurança pública ele é antigo, né? Eu acho impossível num país como o Brasil federalizar completamente o tema da segurança pública, porque, como eu disse, uma parte muito expressiva das demandas da população, ou seja, da criminalidade, tem relação com qual política municipal você vai adotar, né? Então, e o Brasil é um país continental, então nós não podemos menosprezar a importância da municipalidade no combate ao crime. Claro, a municipalidade não tem competência constitucional para o combate ao crime, mas ela tem, por exemplo, a competência para acolher as pessoas, por exemplo, quando ela cuida das calçadas, quando ela acolhe aquela mãe que não tem condição de cuidar dos filhos e muitas vezes mora com o abusador. Isso aqui é um tema clássico da municipalidade, né? Então, assim, uma parte desse tema é municipal, uma parte dele é estadual, e alguma federalização eu acho bem-vinda, porque o governo federal, quando ele entra, ele tem uma capacidade de compilar dados que só o governo federal tem. A título ilustrativo, né? Quando nós não tínhamos o DEPEN, que é um órgão do Ministério da Justiça, nós não tínhamos, ou pelo menos quando ele não compilava dados, nós não tínhamos esses dados que eu apresentei minutos atrás, né? Então o governo federal ele consegue compilar dados com mais facilidade, né? E com isso ele consegue, claro, elaborar uma política pública de segurança pública consistente, né? Então eu acho bem-vinda a iniciativa de trazer alguma federalização para a segurança pública, mas ela não pode ser total, não seria factível ser total. Também não sei dizer se aquilo que está sendo proposto seria uma federalização total, né? Eu acho que assim os três âmbitos devem trabalhar juntos, né? Municipal, estadual e federal. Doutor, a gente olha os números, eles apontam também um aumento da letalidade causada por policiais. Mortes causadas em operações subiu quase 190% em uma década. A gente viu há pouco que a maior parte dos mortos por bala perdida morreram após ações policiais. Por que a polícia no Brasil é tão mal preparada? Eu diria para você o seguinte, Uribe, é inadmissível haver morte em decorrência de ação policial. E houve um período em que nós tentamos normalizar isso, e eu quero lembrar, para efeito de registro histórico, que houve um momento em que alguns deputados quiseram aprovar aquilo que eu chamei na ocasião de arcabouço jurídico para matar. Então, assim, eu até diria que em algum momento a parcela do governo federal confundiu as nossas forças policiais ao dizerem que seria possível, por exemplo, matar em serviço, ou quem não lembra da expressão do tiro na cabecinha, né? Então isso é surreal, é inadmissível, é ilegal
e é disfuncional, né? Feito esse registro até duro e bastante direto, eu quero fazer um registro no sentido oposto. A população precisa da polícia. A polícia goza de prestígio social, né? Nós temos policiais muito bem preparados, por outro lado, e muito bem intencionados. Então, nós precisamos entender que não existe possibilidade de uma sociedade segura e de uma sociedade ordeira e satisfeita e até feliz, quer dizer, porque quando você tem um ambiente de segurança, você tem um ambiente em que as pessoas possam andar tranquilas. Não existe essa possibilidade sem policiamento ostensivo efetivo e sem policiamento investigativo eficaz, né? E insisto em dizer, há estudos e estudos que indicam que um maior policiamento ostensivo aumenta a sensação de segurança das pessoas, né? Então, nós precisamos de policiais bem treinados, nós precisamos de mais policiais, talvez até, nós precisamos respeitar as nossas forças policiais e nós precisamos deixar muito claro, morte por ação policial é inadmissível, é errado, é ilegal e é disfuncional. Pedro, a última fica contigo. Tá bom. Obrigado, Tainá. José Carlos, a gente, enquanto conversa aqui, assiste no Rio de Janeiro uma ação da Polícia Militar e da Polícia Civil que o governador Cláudio Castro chama de Operação Ordo ou Ação Ordo. O objetivo é estrangular financeiramente o tráfico, especialmente o Comando Vermelho e a milícia. Mas nos últimos meses a gente teve revelações de que tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, a milícia, o TCP, facções criminosas se infiltraram na institucionalidade, por exemplo, de comércios, de licitações públicas, de sistema de transporte público. Isso é um desafio cada vez maior para o Brasil. E a gente não tem conseguido uma integração das forças de segurança a ponto de ter uma estratégia nacional para o enfrentamento do crime organizado, das facções criminosas. Como é que o senhor imagina que as barreiras políticas possam ser superadas para que o Brasil tenha um plano com inteligência, estratégia e direcionamento tecnológico, inclusive, para vencer o crime organizado que hoje ganha cada vez mais espaço? Essa pergunta é muito boa também, Pedro. Lamentavelmente, a nossa legislação, e não é só brasileira, tá? É a legislação em vigor no mundo a partir da década de 70. Ela não consegue coibir o crime organizado, né? Lamentavelmente, nós adotamos um modelo que é o modelo de guerra às drogas. Posteriormente a esse modelo de guerra às drogas veio o sistema de combate à lavagem de dinheiro e, posteriormente, mais recentemente, veio o sistema de compliance. Quer dizer, a lei de lavagem de dinheiro ela vem para tentar coibir o lucro que as drogas dão, né? Então, você instalou a guerra às drogas, não deu resultado, então aprova a lei de lavagem de dinheiro e criminaliza o lucro da droga, não deu resultado, instala um sistema de compliance para que você identifique o dinheiro legal do ilegal e a atividade criminosa da atividade lícita, mas não dá resultado. Porque o fato essas legislações, elas trazem consigo o outro lado da moeda, que é uma espécie de lucro por conta da própria ilegalidade. Então, a atividade criminosa, ela passa a ser lucrativa. E aí, por uma regra de mercado, ela só cresce, né? Então, na minha visão, muito embora possa parecer utópico, mas isso vai ter que entrar no debate em algum momento, na minha visão, nós não temos uma legislação eficaz de combate ao crime organizado. E aí não adianta aprovar uma lei, como já existe, de combate ao crime organizado, porque enquanto nós não entendemos que toda legislação traz consigo o outro lado da moeda, que é abrir um espaço de ilegalidade, e esse espaço de ilegalidade pode ser lucrativo, nós não vamos conseguir enfrentar essa realidade. Então, eu apoio e aposto que o Brasil consiga trazer os padrões de criminalidade para um nível de normalidade, mas analisando a história da nossa legislação dos últimos 50 anos, eu diria para você que nós estamos enxugando o gelo, lamentavelmente. Enxugando o gelo. Nós conversamos com o advogado criminalista José Carlos Abizanra Filho. Doutor, muito obrigado pela entrevista esclarecedora, apontando o que pode ser feito para melhorar esse quadro tão terrível. Muito obrigado, agradeço aí pela oportunidade, estou sempre à disposição.